A mente humana não lida bem com a incerteza. Tudo que é aleatório é angustiante para a mente humana. No momento que eu me deparo com um mundo onde quase tudo é aleatório, eu preciso criar uma narrativa. E a narrativa é a criação dos deuses, dos mitos, da mitologia, das religiões, porque daí eu tenho uma história para contar. Como é? Porque eu não consigo acreditar que tem um barato, um cometa que vem, cruza o céu e passa raspando a Terra. De onde vem isso? O que são o firmamento? O Sol, as estrelas? Né? Eu tenho que criar uma narrativa inteligível. Para que eu possa criar um padrão. A mente humana tem um buraco. O buraco é a incerteza. E para preencher esse buraco, para você não morrer de ansiedade, angústia e medo, literalmente, você tem que contar uma história. Você tem que inventar uma história. E o cérebro é muito bom nisso. Então esse cara, ele foi pegar o Bergson, ele foi olhar as mitologias das tribos mais isoladas e você começa a achar coisas comuns, que provavelmente vêm desde a pré-história e foram passadas, né? Porque os nossos antepassados, diferentes de nós, saíram andando pelo mundo para preencher o mundo, né? E essas mitologias foram sendo reproduzidas com diferentes nomes, com diferentes, né, caracteres, a ponto um fio central. Um fio central que o nosso querido Jung chamava de arquétipos, né? Então o Bergson, antes do Jung, estava elaborando essa história e as coisas começam a fazer sentido do ponto de vista neurocientífico, tá? Nós começamos a parar a pensar que nós temos literalmente uma máquina neural de criar narrativas. São abstrações que conferem significado para a aleatoriedade e a crueldade, né, do mundo natural. E tudo isso começa a se perder também. Porque nós vamos receber como dádiva da civilização digital tudo explicado. Tá tudo... Interessante. Né, tá tudo... Porque o digital é isso. Ele é 0 e 1. Ele é 0 e 1. Ele não tem graus de cinza entre o branco e o preto. Então, quando vê o computador quântico, vai mudar um pouco de 0 e 1 para outra não, coisa. ele vai, mas o computador quântico não funciona, né? Boa parte 90% dos momentos ele dá pau. E ninguém sabe o que vai acontecer. Tem gente agora conectando organoides de cérebro, né, com chips, né? Conectando para tentar criar um computador híbrido, né? Que é muito interessante, curioso. Não é que aqueles organoides são cérebros em miniatura, eles não são. Eles são bolinhas de neurônios, organizados de uma forma aleatória também. Mas eles produzem sinais elétricos, né? Então, o que os caras estão fazendo? Eles estão criando um componente analógico, são milhares desses organoides em paralelo ou em série, conectado com o sistema digital. E ver o que sai disso. Né? Ainda estamos na fase de ver o que sai disso. Estamos. Tá. Eles mostraram que que eles conseguem fazer computações básicas. Eu, por exemplo, antes da pandemia explodir, eu fiz com o meu último aluno de doutorado da Duke, nós criamos um computador nós fizemos uma ressonância de um cérebro, pegamos todas as conexões da parte motora, todas as vias neurais, imprimimos em plástico, colocamos fio de metal em todas essas conexões e passamos corrente para criar um campo magnético que mudava de acordo com certos parâmetros que a gente alterava nessa estrutura tridimensional do cérebro. É como se fosse o arcabouço das rodovias do cérebro. Tá? Nós não tínhamos neurônios, mas nós tínhamos todas as rodovias, ou boa parte do sistema motor. E computou. E o mais divertido é que a gente mergulhou isso num líquido que mudava de forma com o campo magnético. Então a gente conseguia ver. Era um ferro líquido, né? Porra, que legal. Então a gente conseguia ver as ondas. Qual era o tamanho disso físico? Era uma caixa do tamanho de metade dessa mesa aqui. Tá. Só que na época nós não tínhamos nem dinheiro, nem a capacidade de imprimir o que depois da pandemia passou a ser possível de imprimir tudo. Não imprimir só uma fração. Pegar uma ressonância e imprimir direto em metal, que na época era muito caro, não dava para fazer. Nós tínhamos que fazer à mão mesmo. E os caras estão seguindo essa ideia. Né? Eu dei algumas aulas sobre isso, nem publiquei esse trabalho no final por causa da pandemia, né? Não deu tempo. Mas agora os caras estão perseguindo essa ideia. Computação é totalmente analógica. Tá? Você está computando com cargas elétricas flutuando pelo arcabouço neuronal real de um ser humano. E nós tínhamos imaginado que isso podia ser um método de diagnóstico. Você podia estudar a dinâmica do cérebro de cada um de nós, tendo uma ressonância, você imprimia
e fazia a análise do fluxo Interessante. de sinais neurais do barato, né? Coisa de cientista. Mas o pior de tudo é que os caras estão fazendo. Entendeu? A beleza da ciência é essa. Você pode começar um barato, você nunca vai ver o fim. O fim vai ser feito por outras pessoas, né? Como eu me sinto. Toda vez que eu converso com alguém, toda vez que vamos lá, se eu acredito em alguma coisa firmemente e eu já descobri que acreditar firmemente em alguma coisa é muito difícil por causa das experiências que existem no planeta e por causa dos pontos de vista que as pessoas têm sobre aquilo que eu acho... Vamos lá. Por exemplo, um troço fácil aqui, Deus não existe. Aí vem 15 caras, cada um com um ponto de vista diferente, desafiando o que eu tô dizendo, que é Deus não existe. E aí, quanto mais eu sei, quanto mais eu acho que eu sei, quanto mais eu estudo, quanto mais livro eu vejo, quanto mais eu me preparo para conversar com Miguel Nicoleles, etc., mais eu fico... Meu irmão, eu não sei nada, cara. Mas eu vou chocar você então agora. Deus é como o dinheiro. É uma criação da mente humana. Você não vê nenhuma formiga trocando moeda, passando cartão de crédito, fazendo Pix, porque o sistema nervoso de um inseto não é capaz de abstrair. Ele tem instintos. Eles vivem sem a mínima noção de que eles são indivíduos. Para pensar. É um coletivo orgânico, é uma brainnet, pela definição que eu uso, que funciona à base de instinto para manter o coletivo. E manter aquela rainha lá que vai permitir que você tenha a próxima geração e a próxima, a ponto de, né, o zangão some, né, ele reproduz, pum. O coletivo é um supracérebro. É como se fosse uma entidade, mas ele não abstrai. Tá? Ele não cria abstrações. Nós, e antes de nós, talvez os nossos amigos, alguns dos nossos amigos primatas superiores, né, mas nem os mamíferos também não, nós temos essa capacidade de criar uma realidade não tangível. Nós conferimos um valor maior à vida humana a um pedaço de papel. Com certeza. Não é? Tem gente que assalta tem gente que mata para roubar a própria mãe, o próprio pai, né? Então nós criamos uma abstração que tomou conta da narrativa das nossas vidas. É Deus. Vem no mesmo lugar. Eu usei Deus só como exemplo. Mas eu só estou te dando um grau de comparação. Entendeu? Eu antigamente falava a mesma coisa, Deus não existe. Hoje eu já mudei. Eu digo, Deus existe na nossa cabeça. Nas nossas cabeças. Tá? E veja bem, a noção do Deus que nós conversamos, o Deus monoteísta, né, ou católico, ou hebraico. Mais do de Spinoza. Exato, o Einstein falava isso. Eu já sou ainda um pouco mais radical. Eu gosto dos mongóis, eu gosto dos gregos, como fala o próprio meu favorito filósofo agora, o Bergson. Os gregos criaram deuses que eram a imagem deles, é o oposto. A gente aprende que nós somos a imagem. Nas imagens de Deus. Não, os gregos criaram os caras que viviam como eles. Faziam merda. Desciam do Olimpo pra namorar. Roubava a namorada do outro deus, brigava. As mulheres disputavam a guerra de Troia, né? Quem é a mais bonita? O cara pegou a mulher errada, o pobre mortal Paris lá cometeu o erro cabal, soltou a guerra, entendeu? Então os gregos, eles olhavam para os deuses quase como uma projeção, um ensaio do que é ser humano. E os deuses são isso, Zeus, Atenas, todos esses caras, Afrodite e tal. Os mongóis nem isso. Para os mongóis era o céu, era o grande céu azul. Era analógico completo, não era antropomórfico. Não era um cara de barba lá, né? Agora, isso foi evoluindo. Essa descrição de como explicar o aleatório, as nossas mitologias foram se destacando do mundo natural, foram, né, deixando o mundo natural para lá, e eles foram ficando cada vez mais antropomórficos. E cada vez mais, como dizia o Richards, né, um escritor americano que faleceu uns 10 anos atrás, eles foram ficando cada vez mais vingativos, cada vez mais, né, autocráticos. Né? Se você não fizer isso, eu vou te punir. Né? Isso não existia nos deuses da antiguidade, ou nos mitos da antiguidade. Para você ter uma ideia, na pré-história e na vida anterior às civilizações, como a gente conhece, do Neolítico, os deuses viviam nos rios, nas florestas, eles eram entidades
do mundo natural, né? O trovão, o raio. Né? Eu vejo muito mais poesia nisso. Né? Então, os deuses saíram daqui. Eles saíram daqui, mas eles tomaram conta de nós. É o que está acontecendo com o mundo digital. A analogia é muito parecida. Entendi. É uma religião. Entendeu? É algo que dá, é algo que preenche. Bom, o que você está dizendo é que a gente. O jeito como a gente lida com essas coisas hoje, ela ajuda a preencher a incerteza que a gente tem. E é quase como uma divindade. Como a gente não sabe como funciona, 99% da humanidade não sabe como isso funciona, não sabe como isto funciona, como a internet funciona, parece Zeus, entendeu? Parece o cara lá no Monte Olimpo decidindo a vida de todos nós, né? Entendi. E o que é curioso é que, se você for olhar a mitologia, né, ler um pouco da mitologia, os relatos que a gente tem que sobreviver, o Gilgamesh, que é a história da Mesopotâmia, que é o grande herói da Mesopotâmia, que é anterior à Ilíada, tá? É tudo muito parecido. É o desafio de matar um monstro, é o desafio de sobreviver às calamidades, e é o desafio de produzir algo onde você é imortal. Porque qual é o medo essencial do ser humano? A morte. O fim. Né? Eu falei isso ontem, porque eu tinha acabado de ler outro livro do Carl Sagan, que é maravilhoso, um dos caras mais sensacionais que eu já vi na minha vida profissional e literária, né? O Carl Sagan fala o seguinte, a gente vai no jardim, a gente vê aquela borboleta maravilhosa morrendo, né? Nas flores lá, no último suspiro, a gente fala, que judiação. Uma borboleta tão maravilhosa, uma vida de uma semana, né? Que tragédia, ela nunca teve tempo, né? Aí ele fala para falar, lá em cima, no cosmos, os deuses olham para nós e falam, olha os caras lá. Porque no frigir dos ovos, na escala de tempo do universo, nós somos só borboleta, entendeu? E nós não paramos para pensar nisso. A gente desperdiça a vida inteira achando que, né, nunca vai chegar para nós o fatal momento. Me perdoe, não sei se cientista pode falar palavrão? Pode. Com merda, né? Perdendo tempo com um monte de absurdo, com um monte de, né, de preconceitos, de bobagem, né? E acreditando que essas coisinhas que a gente não entende como funciona vão nos salvar. A gente não lida bem com o caos. Alguém me perguntou ontem, mas pode ser que o caos seja só algo que a mente não consegue entender. Eu falei, não, óbvio. Mas é isso? O Mr. Spock pode chegar aqui e falar, como? Isso aqui não é aleatório. Olha a fórmula, está aqui. Talvez a gente não consiga, né? E vários pensadores absolutamente sensacionais sempre pensaram isso. Que o que a gente chama de randômico, aleatório, é só porque foge a nossa capacidade neurobiológica de entender. Né? Eu não sei responder isso, ninguém sabe. Mas só o fato de você poder falar sobre isso, né? Bom, de certa forma, traz uma luz. Não, dá uma outra dimensão para a vida. Porque todo mundo vive me perguntando, mas você fala, não acredita em Deus, cambal de bico, qual é o sentido da vida? É muito simples. Os mongóis já sabiam. É viver. É estar vivo. É viver, é desfrutar, é olhar para o horizonte e falar, uou, o que é aquilo ali? Né? O tal do Gengis Khan, você sabe qual era o objetivo de vida dele? Era, sei lá, espalhar o máximo possível do seu DNA. Bom, ele fez. Eu acho que é 2 ou 3% de todo asiático tem o DNA mongol. Não, literalmente, a filosofia segundo eu li, né, pode não ser verdade, mas pelos os livros que eu li, ele acreditava na união da humanidade como um todo, sob o Big Blue Sky. Ele literalmente acreditava que a função dele era conquistar o mundo, porque o Gengis Khan, com todas as loucuras que aconteceram, os genocídios, cambal de bico, o Gengis Khan, ele aparentemente dava opção. Se você une a nós, você paga um impostinho aqui, você pode manter sua religião, sua cultura, não me interessa, eu só quero que você seja parte do Império Mongol. Os caras que topavam isso, ele né, deixava em paz. Os caras que batiam de frente com ele ou faziam alguma coisa, ele passava por cima. Eu não concordo com a segunda opção do método, mas era interessante de que ver, mesmo nesse grau de violência, nesse grau de autoritarismo, havia uma missão de unificar. Ele literalmente acreditava que a raça humana era uma só. Tanto é
que os ministros dele eram árabes, judeus, cristãos. Ele acolheu os nestorianos cristãos que tinham sido expurgados da igreja romana, da igreja bizantina. Os caras foram para a Ásia, ele acolheu, porque os caras ajudaram na administração do império dele, né? E esse ideal sumiu, né? Quando a gente fala hoje de pensar no planeta, pensar em estratégias políticas globais de preservação do planeta, não, ninguém concorda, porque isso... Eu penso nisso depois de eu pensar como eu ganho dinheiro. Isso, e depois como o meu grupo se beneficia. O meu grupo, eu digo, meu país, meu grupo financeiro, industrial, sei lá. Ninguém para pensar que o planeta Terra não dá a mínima bola para as fronteiras, para nada. O planeta Terra ele funciona como um organismo só. E ele está morrendo. E se ele morrer, vai todo mundo pro buraco e não há Marte que nos salve. E... né? Deveria ser uma prioridade esse barato, né? Deveria, né? Porque todos nós temos filhos, netos, todos nós queremos ver que eles sejam felizes, que eles tenham a sua prole e a nossa dinastia se continue, né? Mas ninguém põe a mão na ferida e fala, não dá para viver assim, não dá para viver do jeito que a gente vive, né? E infelizmente esse debate não é aberto. Então os caras vão fazer os COPs da vida, os COP 3, COP 5. Deve ser maravilhoso. Geralmente não tem conclusão nenhuma. Nada, não sai nada de lá. Acontece. Os caras viajam, os caras fazem, acontece, nada acontece. Por quê? Porque nós estamos dominados por uma abstração mental chamada dinheiro, que manda no mundo literalmente, né? A gente acha que a gente vive no Brasil, que é um país independente. Aonde? Né? É só ver a taxa de juros. É verdade. Ela não cai. Não cai. O Lenin podia vir aqui tomar posse e, pelo visto, a taxa de juros ia continuar subindo. Né? Por quê? Porque é quem manda. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.